Olá pessoal, esta é uma videoaula da disciplina de História da Filosofia Contemporânea 2 da Faculdade Deoniana. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Simone de Beauvoir. Existem autores que simplesmente não têm predecessores ou sucessores. A sua originalidade é absoluta. Simone de Beauvoir, por exemplo, pertence a este grupo porque o seu pensamento foi um ponto de fuga que lhe permitiu chegar onde não se havia chegado. Simone de Beauvoir é um ícone do pensamento filosófico feminista e as suas ideias estabelecem um profundo diálogo com o existencialismo sartreano. Jean-Paul Sartre defende a liberdade e a autenticidade de cada ser humano como essenciais, não obstante a angústia que tal liberdade pode nos trazer. São as escolhas de cada homem que definirão a sua essência e poderão então afetar o próprio mundo. Ou seja, em vez de aceitarmos os valores prontos da igreja ou de uma tradição qualquer, somos completamente responsáveis por nossos atos, por nossas escolhas, valores e sentidos. Com isso, então, nós queremos, nesta videoaula, falar um pouco sobre a vida de Simone de Beauvoir, esta grande mulher importante para a filosofia. Simone de Beauvoir nasceu em Paris no dia 9 de janeiro de 1908 e faleceu vítima de uma pneumonia com 78 anos no dia 14 de abril de 1986 em sua cidade natal. Ela foi enterrada no cemitério de Montparnasse, em Paris, ao lado de seu companheiro Jean-Paul Sartre. Algumas características e pontos essenciais da vida de Simone de Beauvoir. É ela que foi escritora, filósofa, ativista e professora. Entre 1913 e 1925, Simone de Beauvoir estudou no Instituto Adelin Désir, uma escola católica para meninas. Em 1925, Simone de Beauvoir ingressou no curso de matemática no Instituto Católico de Paris e no curso de literatura e línguas no Instituto Saint-Marie. Em seguida, Simone de Beauvoir estudou filosofia na Universidade de Sorbonne, onde entrou em contato com outros jovens intelectuais, como René Maheu e Jean-Paul Sartre, com quem manteve então um longo e polêmico relacionamento. Em 1929, ela concluiu o curso de filosofia. Em 1931, com apenas 23 anos, Simone de Beauvoir foi nomeada então professora de filosofia na Universidade de Marseille, onde permaneceu então até 1932. Em seguida, foi transferida para Rouen e em 1936 ela retornou a Paris como professora. Encontrar um marido é uma arte, manter é um trabalho. Simone de Beauvoir. Ambos foram uma das mentes mais brilhantes que já existiram, Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre, com inúmeros livros e sabedorias que nos ensinam até hoje. Ela, sua companheira ao longo da vida, pioneira do feminismo, ele, um mito filosófico, um verdadeiro gênio. Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir foram talvez o casal mais influente do século XX. Eles nunca se casaram, mas juraram devoção mútua um ao outro com total liberdade, uma tentativa de derrubar a hipocrisia sufocante que por tanto tempo tinha ditado a vida das pessoas. Sempre então empurrando novas fronteiras, eles exploraram os seus pensamentos em romances, peças de teatro e obras filosóficas,
Ele ganhou o maior prêmio literário do mundo, o Prêmio Nobel. No entanto, ele se recusou a aceitá-lo, porque pensou que faria dele uma figura estabelecida e, portanto, silenciar a sua mente. Por outro lado, Simone de Beauvoir se tornou uma figura emblemática do feminismo e da luta pela igualdade entre os sexos. Ela pregava seu ideal de independência feminista e da igualdade, evitando tais burgueses, conceitos como casamento e filhos, e reivindicando que as mulheres devem se comportar exatamente como os homens. A verdade é que tal estilo de vida a deixou amargamente infeliz e ela tornou-se obsessivamente ciumenta de incontáveis conquistas de Sartre. Suas vidas, então, privadas, eram totalmente experimentais. Simone de Beauvoir, por exemplo, ela teve casos com homens e mulheres, enquanto Sartre, apesar de sua estatura atrofiada e vesgo, sempre foi cercado por musas adoradores, felizes por cuidar de seu gênio. Quando morreu em 1980, mais de 50 mil pessoas saíram às ruas de Paris, mas isso não foi o fim da história. Sua influência continua até hoje nos livros e sabedoria duradoura. Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir se conheceram como estudantes em Paris em 1929. Simone havia decidido se formar professora do ensino médio, uma posição apenas para as mulheres. Ela foi uma das primeiras mulheres a fazer os exames na Universidade de Sorbonne, de Paris. Sartre, 3 anos mais velho e também impulsionado por um ódio de seu padrasto, era um ladrão e um adolescente rebelde, até que ele percebeu que os seus resultados escolares brilhantes o tornaram um imã para as mulheres. No último teste, então, da universidade, em que ele passou em primeiro lugar e ela em segundo lugar, Sartre então propôs casamento. Simone se recusou, não por qualquer razão filosófica, mas porque ela estava dormindo com um de seus melhores amigos. E assim então, em 1º de outubro de 1929, Sartre sugeriu seu pacto. Eles teriam um amor, digamos, permanente, essencial. Eles então juraram fidelidade um ao outro, mas teriam casos, um relacionamento, digamos assim, aberto. Em 1943, Simone de Beauvoir publicou seu primeiro romance, A Convidada. Ela narra os conflitos de uma mulher. A obra funciona como, digamos, um alter ego da autora. Abordou os dilemas existenciais de liberdade de uma mulher de 30 anos que se vê com ciúme, raiva e frustrações com a chegada de uma jovem estudante que se hospeda em sua casa, ameaçando desestruturar a vida então de um casal. Esta obra é baseada no relacionamento da autora com o filósofo e escritor Jean-Paul Sartre. A história é narrada nos meses que antecedem a Segunda Guerra Mundial e também descreve a Paris daquela época, com a vibrante boemia e também personagens como intelectuais, artistas e também escritores. E apesar de ser uma história que acontece na década de 40, as experiências humanas continuam atuais e presentes na sociedade atual. E neste caráter histórico, a autora consegue descrever então esta sociedade boêmica da época de forma então absoluta. E entre 1943 e 1944, período então dessa ocupação nazista, Simone de Beauvoir trabalhou na Rádio Vic como porta-voz da propaganda nacional socialista. Até que durante a Segunda Guerra Mundial, quando Sartre foi chamado
e seus jogos de sexo continuaram através de cartas, deixada para trás em Paris. Simone continuou a seduzir homens e mulheres, escrevendo as descrições excitantes de suas atividades para Sartre, que revelam sua crueldade e vulnerabilidade de suas conquistas. Então, quando ele finalmente voltou a Paris, ele a ignorou completamente e foi então morar com sua mãe. Simone, então, com esta atitude de Sartre, jogou-se no trabalho e depois de uma visita pela América em 1949, ela publicou o seu livro mais importante, O Segundo Sexo. Em sua obra O Segundo Sexo, Simone então ela aborda sobre o papel da mulher na sociedade e a opressão feminina num mundo dominado pelo homem. O livro foi considerado agressivo e também incluído na lista negra do Vaticano. A obra alcançou repercussão internacional e marcou toda uma geração interessada. Como autora na abolição das questões ligadas à opressão feminina em busca da independência da mulher diante da sociedade. Esta obra, então, escrita em 2 volumes, o primeiro representa, então, a parte filosófica do pensamento da autora, em que ela apresenta importantes reflexões sobre o existencialismo e o contexto social daquela época, que trata, então, de maneira desigual os papéis do homem e da mulher. E na segunda parte, Simone traz então a célebre frase que todos nós conhecemos, frase esta que explicita a ideia fundamental da filósofa existencialista, segundo a qual a existência precede a essência. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E entre idas e vindas da vida, no final da vida de seu companheiro Jean-Paul Sartre, Simone estava ao seu lado. Foi então que ela escreveu em seu epitáfio para o túmulo nihilista que acabaria por partilhar desolada: Sua morte nos separa, minha morte não nos reunirá. Quando Simone de Beauvoir disse que a mulher, como o homem é o seu corpo, deu uma guinada radical nessa tradição para nos falar do corpo vivido e avançar para além da separação cartesiana entre um sujeito que pensa, logo existe, enquanto habita uma espécie de recipiente passivo que não faz parte então do seu eu. E essa separação entre o sexo que o feminismo tanto questionou repousa sobre a fragmentação radical da experiência humana. Então, por um lado, os homens exerciam a cidadania pública e, por outro, então, as mulheres governavam no mundo privado, o âmbito das necessidades, afetos e também desejos. As obras de Simone de Beauvoir, nós citamos algumas aqui, como A Convidada, de 1943, O Saque dos Outros, de 1945, Todos os Homens São Mortais, de 1946, A Ética da Ambiguidade, de 1947, O Segundo Sexo, 1949, Os Mandarins, 1954, Memórias de uma Moça Bem Comportada, 1958, A Força da Idade, 1960, A Força das Coisas, 1963, Uma Morte Muito Suave, 1964, A Mulher Destruída, 1967, A Velhice, 1970, Quando o Espiritual Domina, 1979, Tudo Dito e Feito, 1972 e, por fim, Cerimônia do Adeus, 1981. Como nós podemos, então, perceber, foram muitas obras escritas por Simone de Beauvoir. Aqui eu deixo os meus agradecimentos. Aqui você pode, então, nos ajudar com este trabalho de conclusão da disciplina de História da Filosofia Contemporânea 2. Curta, compartilhe e deixe os seus recados.